alunos e professores, criou o novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro. E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Circuito Brahma Sertanejo e iCal apresentam a maior de todas as festas. Rodeio de Limeira 2017. De 8 a 16 de setembro, no Espaço Rodeio. 5 noites e 6 shows com os maiores artistas do Brasil. Dia 8, na abertura da festa. Henrique e Juliano. Dia 9, sábado. Abre o portão que eu chego. Gustavo Lima. Dia 14, véspera de feriado, na abertura da segunda semana. A cama tem a medida certa. Alô, galera, aqui é o Jorge e aqui é o Matheus. Dia 15, aniversário de Limeira. Eu peço que a... Alô, galera, aqui é a Marília Mendonça. E pra encerrar a festa, dia 16, 2 shows numa mesma noite. Aqui é a dupla Jades e Jadson. Já te assumi pro Brasil. Aqui é o Matheus, aqui é o Cauã. Camarote Premium, Camarote Super Bull, montaria em touros, mega estrutura de som e luz. E toda noite, o palco com muita música. E muitos prêmios. Aí sim! Como é que a gente... Estacionamento para 7.000 carros. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Compre no cartão e parcele em até 6 vezes. Pista Arena VIP. Camarotes individuais e corporativos. Informações: ligue 3445-3077 ou no Facebook oficial do Rodeio de Limeira. Vendas online. Alô Ingresso. Rodeio de Limeira 2017. A sua festa. De 8 a 16 de setembro. Patrocínio Brahma. Realização iCal. Promoção exclusiva Educadora. A rádio oficial do Rodeio de Limeira. Muito mais que rádio. Educadora. Se liga pra não esquecer da pipoca. Se liga no capítulo da novela. Se liga que domingo é dia de clássico. Se liga, a TV nova que você tá querendo sai mais barato na Casas Bahia. É agora que você vai levar uma TV 32 polegadas LED a partir de R$ 1.099 à vista. Isso mesmo, com apenas R$ 1.099 à vista você compra a TV que você queria e ainda parcela em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Se liga, o melhor preço tá na Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Voz do Povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Meio-dia, rapaz do céu, já é meio-dia na manhã não, né? Início da tarde dessa terça-feira. Eu vou colocar um ponto final no A Voz do Povo, então, para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que já está chegando por aqui, preocupado com a Série B do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Caio Bortolã. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e vê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, educadora.tv. Curta a nossa página no Facebook, o Facebook da Educadora. É só procurar Educadora M, você vai encontrar no Facebook. Nos veja, nos ouça em qualquer dispositivo, em qualquer canal, em qualquer plataforma. A Educadora é líder em todas as plataformas. E você, meu amigo, você, minha amiga, aí em casa, não pode imaginar como pequenos detalhes que poderiam até passar
desapercebidos, mas não passam, só servem para reforçar a minha tese de que o meu colega, esse aqui que eu estou apontando para ele, você que está nos vendo, que fica só na tela, fica do meu lado direito, quer dizer, no monitor ele fica do meu lado direito, né? O que quer dizer que na tela ele já fica onde ele tem que ficar, na esquerda, né? É realmente um homem com enviesamento pró-esquerda, porque ele acabou de me dizer que quer comprar, até o computador que ele vai comprar é um computador vermelho. É verdade. Computador é que é muito fashion demais, né? Muito fashion demais, mas eu estava até falando para você, já imaginou numa reunião de trabalho, você abre um notebook vermelho assim em cima da mesa, só dá você, né? Não dá mais ninguém na reunião, né? Mas não é né? pela... Nos pequenos detalhes, não é pela esquerda, não. Gestos e objetos, é que ele demonstra o quão de esquerda ele é. Aliás, eu ia falar com você sobre isso ontem, não houve tempo, porque nós já estávamos no final do nosso colóquio, né? Mas como está no começo do colóquio agora, eu vou fazer aqui um apelo, encarecidamente um apelo a você para parar com essa brincadeira, sabe? Não, mas eu não estou brincando. Não, então se você não está brincando, piorou, porque até então eu estava achando que você estava com brincadeira, mas se você não está brincando, piorou. Porque você sabe que sexta-feira eu fiz um comentário, aquele comentário que eu fiz aqui no A Voz do Povo, eu gravei para colocar na minha página no Facebook sobre essas medidas que o governo do Mário Botion vai tomando no sentido de apequenar a cidade. Em vez de ir para frente, né, vem para trás. Porque na semana passada você não estava tão molengão quanto nessa semana. Eu não sei o que aconteceu. Não tem nada de molengão, não. Com você tem na nada passagem, de molengão, na transição. Não, eu procuro... final de semana passada para essa Caro semana. colega, não tem nada de molenga, não. Eu procuro ser justo. Se tiver que fazer uma crítica contundente ao governo do Mário Botion, se tiver que fazer uma crítica contundente ao governo do Mário Radiche, Calma. O governo de quem quer que for. Acalme-se. Mário Botion e Paulo Radiche. Você já fez aí uma... O que eu falei? Uma criatura híbrida. Eu falei... Mário Radiche. Não, Mário Radiche não. Não, Mário Radiche não. Paulo Radiche, pelo amor de Mário Deus. Botion. Paulo Radiche. Se eu tiver que fazer uma crítica, eu faço. E se eu tiver que fazer... Tá molenga. E se eu tiver que fazer aqui alguma ponderação, no sentido de estabelecer uma justiça na discussão, eu faço, Ontem você me criticou porque eu falei sobre o aumento da tarifa de ônibus. Ora, meu Deus do céu, o aumento da tarifa de ônibus era inevitável. É que hoje nós estamos na intervenção, mas até contratual. Como o aumento da água anual é contratual. O que você... Tá bem, mas você pode questionar o tamanho do aumento. Exato. Mas que ele vem. Não, eu acho que você pode questionar o aumento nesse momento da economia, você pode questionar o tamanho do aumento, você pode questionar o impacto no bolso do trabalhador. Você disse, não vai afetar ninguém. Estou dizendo, tá molenga. Não tá molenga. Não vai mudar nada para ninguém. Talvez mude um pouco para as empresas que compram o Vale Transporte. Né? Você fez igual aos vereadores ontem em plenário. Ninguém abriu a boca, nenhum vereador abriu a boca para questionar o aumento do transporte coletivo no plenário da Câmara Municipal. Mas o que os vereadores estão questionando, além dos nossos vereadores, além de nome de rua, nome de festas, de eventos, homenagens, nada. Não, mas os vereadores, todos os 21, são governistas, nós sabemos disso. Antes do Mário Botion anunciar que subiria o preço da tarifa, né, subiria o valor da tarifa do transporte coletivo, o Mário Botion fez uma reunião com os vereadores. Portanto, antes de anunciar o aumento, ele se reuniu no gabinete dele, no gabinete do prefeito, no edifício Prada, com os vereadores para discutir a questão. Assim como Ivan, quando ele foi cortar postos de entrega de medicamentos, ele fez uma reunião aos vereadores, comunicou primeiramente aos vereadores e todos aplaudiram. Olha que beleza, prefeito, parabéns. Segundo informações que eu pude apurar, apenas dois vereadores questionaram dos 21. São 21. Eu não sei se foram todos os 21, mas apenas 2 dos que foram a essa reunião questionaram o Mário Botion sobre o aumento da tarifa e sobre o corte do atendimento nesse posto de saúde da SECAP. O Jorge de Freitas, que mais Mário Botion do que o Jorge de Freitas não tem. Não, né? Mais Mário Botion do que ele, não. O Jorge é Mário Botion até debaixo d'água, até por razões justas, inclusive, pessoais.
né? Eles têm um relacionamento pessoal de muitos anos. Então, o Jorge... O Jorge foi fundamental na eleição do Mário. Absolutamente fundamental. Fundamental. Né? Daqui a pouco nós vamos falar todo que o prefeito vai à zona rural. Né? Talvez você já tenha anunciado os seus programas. Eu fiz que é o prefeito um anúncio bairro, aqui né? do governo. Aqui, E eu vou anunciar também no Educador a meio-dia que o prefeito vai, salvo engano, hoje, não é? Hoje. A zona rural é o bairro dos Pires que ele vai hoje? Isso. Muito bem. Esse projeto, prefeito nos bairros, eu me lembro de conversar muito com o Mário Botion há algum tempo sobre levar a rádio, levar a educadora aos bairros. E o Mário sempre gostou dessa ideia que está sendo implementada muito em função de algo que, aspas, ensinou para ele o Jorge de Freitas. Quem criou essa história, na verdade nem criou, quem copiou essa história lá de trás do ex-prefeito Memal, Valdemar Matos Silveira, foi o Jorge de Freitas, que trabalhou com o Memal lá atrás. O Jorge disse isso numa entrevista. Ele é que definiu, por exemplo, a montagem dos núcleos do PEN. Você se lembra dos núcleos do PEN? Sim. Né? O Mário começou a fazer campanha para prefeito de Limeira 4 anos antes da campanha, com a montagem dos núcleos do PEN. O Mário visitou, se eu não estiver muito enganado, coisa em torno de 600 casas. Quem implementou isso, montagem do núcleo do PEN, vamos de bairro a bairro, foi exatamente o Jorge de Freitas. Até o Jorge de Freitas, que tem uma dívida pessoal de gratidão, não uma dívida financeira, mas uma dívida de gratidão com o Mário Botion, que é ligadíssimo ao Mário Botion, foi contra ao aumento do transporte coletivo e também ao corte do posto de saúde da SECAP. Ele e o Cleiton Silva manifestaram-se contrariamente, segundo informações que também é vereador e que, apesar de ter sido eleito na coligação do Paulo Radich, também é um vereador da base, porque todos os vereadores são da base do prefeito. O prefeito tem todos os vereadores em sua base, mas só os dois abriram a boca para questionar o fechamento do posto de saúde, isso eu digo nas últimas reuniões que houve, o fechamento do posto de saúde da SECAP e também o aumento da tarifa do transporte coletivo. O resto, Ivan, o que o prefeito fizer, o resto vai atrás e nem abre a boca. Bom, o que me importa é o seguinte, e você já desviou o tom da conversa, eu estava levando a conversa para um lado, você já conseguiu desviar o tom da conversa e tirar o caminho que eu estava seguindo com a conversa. Eu disse que na semana passada, na sexta-feira, eu publiquei na minha página no Facebook uma crítica a este apequenamento do governo, dos governos, não é só Mário Botion, não, aqui em Limeira, do nosso apequenamento em vez do agigantamento da cidade. E aí as pessoas comentaram, né, participaram da minha página no Face, os meus amigos do Face participaram, algumas pessoas comentaram e tal. Vai um sujeito lá e escreve o seguinte: o Ivan não tem credibilidade, ele é petista. Aí eu peguei e retruquei no mesmo tom, né? Para ele, eu escrevi ali embaixo. O sobrenome dele acho que é Hart, se eu não me engano. O Hart não tem credibilidade, ele é nazista, porque eu não sabia quem era. Eu entrei na página dele, eu vi lá que tinha o símbolo do nazismo. Da Alemanha, não? Da Alemanha. O símbolo da Alemanha. E o sobrenome dele é alemão, assim como o meu também é, né? Não era o símbolo do nazismo, não. Mas já que o negócio era para falar o que vem à cabeça, o que bem entender, eu também escrevi o que eu bem entendi. Que me fugiu. O símbolo, aquela cruz do nazismo, é a suástica. Suástica. Né? A suástica. Não era a suástica, o que estava lá era a águia alemã. Mas aí convenhamos, há uma grande diferença. Ah, né? sim, não tem a menor dúvida. Há uma grande diferença. Mas como ele estava usando, né, da sua maneira de ver as coisas de qualquer jeito, eu também usei da mesma forma. Eu retribuí com a mesma moeda, né? Mas eu entendi, eu compreendi a manifestação daquela pessoa. Eu acredito que seja um simpatizante de Mário Botion, não gostou da crítica que eu fiz, né? E o Mário os tem, né? Certamente os tem. Sim. Muitos forjados pela própria educadora, porque o Mário ficou na educadora durante 4 anos, participando semanalmente dos programas da educadora. Então ele criou admiradores e criou amizades, né? Amigos e amizades foram forjadas a partir da educadora, dos programas Educadora Meio-Dia. Portanto, eu entendi perfeitamente bem. Certamente um admirador de Mário Botion, né?
que não gostou da crítica que eu fiz ao Mário Botion, e também é uma mente dessas aí manipuladas, né? Pela mídia deformadora de opinião e que vê, enxerga aquilo que na verdade não é, naquilo que não deve ver, né? Mas ele está parcialmente errado. Quando ele diz que você não tem credibilidade, ele está totalmente equivocado, está enganado e está errado. Você tem muita credibilidade, porque você é sério, você é íntegro, você é correto, obrigado, Caio você não Botola. se vende, você tem história, Muito você obrigado. construiu com suor e sangue a sua história no microfone, em outras emissoras e aqui também. Agora, você tem de fato um enviesamento de esquerda. Isso não é problema nenhum. Mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não, e você não... Ele não na pode, academia está cheio de gente brilhante de esquerda, na política está cheio de gente brilhante de esquerda, no jornalismo está cheio de gente brilhante de esquerda, mas é diferente. Na música, nas artes, está cheio de gente brilhante de esquerda. Mas é diferente. Ser de esquerda ou... Eu não me considero... Primeiro que eu não me considero de esquerda, porque para ser de esquerda, você tem que ter uma militância. Você tem que militar na esquerda. Eu não tenho militância. Nunca tive militância na esquerda, ou em qualquer área ideológica. Nunca tive militância. Nunca fui um membro, um ativista, né? Nunca fui. Então, não posso ser considerado de esquerda. Eu não poderia chamá-lo de nazista, mas eu chamei-o de nazista porque ele me chamou de petista, né? Não que eu considere petista uma ofensa, mas ele não poderia ter me chamado porque eu não sou. Então, eu chamei de nazista. Mas não é isso que eu quero. Mas não é isso que eu quero discutir. A resposta padrão dos petistas. Mas não é isso que eu quero discutir. Quando você faz uma crítica ao PT, o petista te chama, por exemplo, de fascista. Então você respondeu com uma resposta padrão. Porque são opositores. Eles se opõem, né? Essa, infelizmente... Agora há pouco eu recebi aqui no... Não é isso que eu quero falar, não, sobre petista deixar de ser ou ser... O que eu quero falar é o seguinte... Agora há pouco eu recebi aqui pelo WhatsApp da educadora uns vídeos, umas gravações de vídeos que supostamente são lá da Venezuela, da violência cometida pela polícia na Venezuela, na repressão às pessoas que vão às ruas. De oposição. Né? Bom, primeiro que isso não é novidade na Venezuela. A polícia da Venezuela nunca foi legalista. Nunca, em tempo algum, sempre foi uma polícia de ação violência, de repressão violenta. Tanto que em outras épocas, em outras manifestações populares lá na Venezuela, houve mortes aos montes por conta da repressão policial. A polícia da Venezuela nunca foi uma polícia que o povo botasse fé, não. Muito pelo contrário. Então isso não é de hoje. Mas o problema é que nós estamos vendo na Venezuela hoje, eu não tenho acompanhado de perto o que está acontecendo exatamente na Venezuela, não tenho como fazer juízo de valores lá, se quem está certo, quem está errado. Mas eu te digo uma coisa. Você não precisa estar na Venezuela, porque o noticiário mostra as maluquices que o seu Nicolás Maduro, ditador Nicolás Maduro, tem feito. Tanto é que a Venezuela foi expulsa do Mercosul, entre outras coisas. Não, mas e gente passa fome isso é uma manifestação, na Venezuela. Isso é uma manifestação política que a gente não pode ficar levando em consideração essa expulsão da Venezuela do Mercosul. Ô Caio, o que está acontecendo na Venezuela hoje é um problema que acontece aqui também no Brasil. Aquilo que você chamou outro dia aqui de fla-flu ideológico, uma polarização, mas setores, esquerda e direita. Lá essa coisa da esquerda. A diferença é que aqui nós vivemos uma democracia e lá o país vive uma ditadura. Não, pera um pouquinho. Aí também vai uma confusão. Como não? Aí vai uma confusão. Como não? A Venezuela não é uma ditadura clássica. Você não pode... É uma ditadura travestida pelo voto. Não é uma ditadura clássica. Você não pode falar que a Venezuela é uma Cuba. Não é Cuba. Cuba é uma ditadura clássica. Venezuela não. Entendeu? É por isso que eu falo que é confusão. Esses dias teve lá, eu tive lendo. Então, um lugar em que o presidente fecha veículos de comunicação, prende opositores, prende políticos, prende jornalistas, vai contra a qualquer tipo de oposição, seja feita da forma que for. E determina, por exemplo, a Assembleia Constituinte só participa do processo quem vota pró-Maduro. Não é uma ditadura. Não é uma ditadura. Precisa tomar cuidado com o noticiário de ditadura. A gente precisa tomar cuidado com o noticiário que vem
a respeito da Venezuela. Esses dias, eu tive tentando, eu não estava acompanhando. Não estava acompanhando. Esses dias, por conta daquela constituinte, eu comecei a ler mais, fui procurar mais informação a respeito daquilo que está acontecendo na Venezuela. Teve um cidadão brasileiro que foi destacado para ir para lá como observador internacional da ONU para a eleição. E geralmente se faz isso. Aqui no Brasil também, quando tem eleições, eles destacam. Nós tivemos nas últimas eleições gerais aqui no Brasil observadores internacionais que vêm de vários países para cá para botar um olhar estrangeiro sobre as eleições, ver se tudo está correndo bem, se não está havendo as denúncias de fraudes, etc. Então, todas essas coisas. Teve um brasileiro que foi lá destacado para ser observador internacional da ONU, um advogado, se eu não me engano, e ele voltou agora de lá e escreveu para alguns órgãos de comunicação o que ele viu lá. E ele teve uma visão completamente diferente dessa que está tendo, que a mídia está divulgando aqui. Não. Ô Caio. Não é possível. Ô Caio, não é o que nós temos lá hoje, é uma polarização que descambou para a violência, para o confronto. Essa polarização existe no Brasil. O que eu estou querendo dizer para Vossa Excelência é que nós precisamos tomar cuidado. Por isso que eu chamei a sua atenção no início da conversa. Mas o Brasil é um país democrático. O Brasil é um país em que as instituições são respeitadas. Democrático entre aspas, Caio. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa democracia. A nossa democracia é uma democracia capenga. Faça um favor. E a democracia, há democracia na Venezuela? Não, nós não temos. Há democracia na Venezuela? Nós não temos o mesmo estágio de polarização que a Venezuela enfrenta, lamentavelmente, esses conflitos de rua, essa violência. A Venezuela é uma ditadura. A Venezuela tem ditador, Ivan. O Caio, tem ditador na Venezuela. O Caio não você está querendo defender o regime na Venezuela. Eu não estou defendendo o regime, eu só estou dizendo para você que a Venezuela não é uma ditadura clássica. A gente tem que tomar cuidado com as informações que vêm a respeito da Venezuela. Só quero falar uma coisa sobre a Venezuela, para você entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer. A Venezuela, até outro dia, era um país insignificante. Até outro dia. Era um país completamente... Não pesava... Para usar uma expressão chula, não fedia nem cheirava a Venezuela. Até outro dia. A Venezuela sempre foi um país governado por déspotas. Sempre foi governado por déspotas. De direita, evidentemente, alinhados com o governo dos americanos. Até o dia que chegou um general de exército, chamado Hugo Chávez, se candidatou a presidente, se elegeu presidente da República e disse o seguinte, ele disse uma frase lá, o petróleo é nosso, porque o petróleo, a Venezuela é um grande produtor de petróleo, todo mundo sabe. Deveria ser um país rico como são aqueles países do Oriente Médio. Né? Produtores de petróleo, Arábia Saudita, todos aqueles Catar, todos aqueles países produtores de petróleo. Deveria ser um país rico, mas não é. Nunca foi. País pobre, com favela, um povo miserável e o dinheiro do petróleo jorrando. Esse Hugo Chávez um dia se elege presidente da República e diz assim, o petróleo é nosso. Seus americanos, seus ingleses, podem cair fora daqui. Pode cair fora daqui que o petróleo agora é nosso. Então, a discussão... A partir daí... Aí você não quer que as pessoas o acusem... A partir daí... Não acusem, não. Digam no Facebook que você é de esquerda. Não. Você está fazendo um discurso de defesa da Venezuela, do Hugo Chávez, contra a imprensa da qual você faz parte. Contra os americanos é o discurso que vem de lá de trás, da década de 70, que o problema do mundo é o imperialismo americano. Então, realmente, eu estou contando a história do porquê. As pessoas morrem de fome na Venezuela. Do porquê que, de repente... O povo da Venezuela não quer mais. Hugo Chávez ganhou uma eleição, Ivan. Hugo Chávez só saiu da presidência da Venezuela Vamos fazer um diálogo aqui, nós vamos conversar nos dois aqui. Hugo Chávez só saiu da presidência da Venezuela morto. E ainda assim, quem assumiu foi o seu sucessor, Nicolás Maduro. Eu sei, Caio. Né? Que não é um militar. Como era Hugo Chávez. Não, esse não é. Esse né? não é. Hugo Chávez forjou... Esse Maduro é um... Como é que é? Ele parece... É um lambe-saco a gente não deve... do Hugo Chávez. Maduro disse que ouvia... A gente não deve se levar pelas aparências. Conversava com Hugo Chávez através dos passarinhos. Maduro dorme ao lado do túmulo de Hugo Chávez. Esse Maduro, a gente não deve nunca se deixar levar pelas aparências, porque as aparências enganam, já diz o ditado popular. Mas ele me lembra um personagem daquele seriado lá mexicano lá, o Chávez mesmo.
O Chávez do Delotto? Chavo Delotto. Lembra o professor Girafales? Mais ou menos por aí. Professor, ele é um misto de professor Girafales com o senhor Barriga. A questão é que ele é um ditador. E que há que se combater qualquer ditador do mundo. Ele é um déspota. Como a Venezuela sempre teve lá não é uma ditadura clássica. A Venezuela, o seu Hugo Chávez... Não é uma ditadura de esquerda clássica como Cuba. O seu Hugo Chávez mudou a Constituição como Lula queria mudar aqui no Brasil, para que Hugo Chávez tivesse, como teve, o seu terceiro mandato. Votou uma constituinte que dizem para que ele tivesse que houve uma manipulação. Mandato. Houve uma manipulação. O Lula do PT queria para si um terceiro mandato ainda, aqui. Caio. O Lula queria para si, na mão grande, né? Uma mudança na Constituição que permitisse que ele fosse para o terceiro mandato. Ele não queria deixar a presidência como deixou para Dilma Rousseff. Mas mudança da Constituição não se faz por decreto, Caio. Tem que passar por votação, tem que passar pelo Congresso, Caio. Não é assim. O Lula quer, mas pera um pouquinho, tem que passar pelo Congresso. O Lula quis e aqui no Brasil não conseguiu. Porque aqui ainda sobraram instituições sólidas. Isso, na Venezuela, exatamente. Hugo Chávez conseguiu. Hugo Chávez só deixou a presidência da Venezuela quando morreu. E aí assumiu quem? Nicolás Maduro. Isso. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Eles querem como todo déspota, quer se perpetuar no poder. Mas não é isso que interessa. Não são os problemas internos da Venezuela que nos interessam. Nos interessa o seguinte, fazer uma comparação entre o que está acontecendo na Venezuela, a mim, pelo menos, é o que interessa. Fazer uma comparação entre o que está acontecendo na Venezuela e o que pode acontecer no Brasil. Ontem, o Dória foi a um evento lá na Bahia, em Salvador, ele foi receber Não é possível, né? Você vai falar mal do lá. João Dória, acabou de falar bem da Venezuela, do Chávez, e agora vai falar mal do João Dória, é isso mesmo? O João Dória foi ontem. Isso mesmo? Eu peço a atenção dos nossos ouvintes, porque o Caio, ele é transtornado. Ele tem um trauma, uma obsessão tão grande que a mente dele, de repente, dá umas viajadas na maionese. Vamos ver o que você vai falar do João Dória. O João Dória foi ontem receber um título de qualquer coisa lá na Bahia, fizeram uma homenagem a ele. O João Dória é prefeito aqui de São Paulo, que é um homem de direita, aliás, o cara que se coloca como o antipetista, o anti-Lula, né? Quer se colocar nas eleições agora de 2018 como o anti-Lula, o antipetista e tal e coisa e lousa. Ele foi receber lá uma comenda lá na Bahia, fizeram uma homenagem a ele, e um grupo de esquerdistas, de pessoas de esquerda, de uma ideologia completamente oposta dele, esperou ele lá na porta para se manifestar e começaram a jogar ovos contra o pessoal da comitiva, né, do João Dória e o pessoal lá da Bahia, que ia fazer homenagem a ele, e um dos ovos atingiu a testa do João Dória. Esse tipo de coisa é um negócio profundamente lamentável, porque agora está se jogando ovos, né? Os ovos... pelo menos na testa de quem não pegou, eles são inofensivos, né? Não vão doer muito, dói só um pouquinho, né? Por enquanto estão jogando ovos. Mas esse clima de fla-flu, como você chamou outro dia, nessa polarização que já existe no Brasil, essa coisa de direita e esquerda, de petismo e antipetismo, lulismo e antilulismo, esse clima conduzido da forma como está, tanto por parte da esquerda quanto por parte da direita, pode levar, Caio Bortolã, é para isso que eu quero chamar a atenção, ao que nós estamos vendo, lamentavelmente, hoje na Venezuela. Olha, com uma diferença fundamental, você nunca vê alguém de direita jogando ovos em políticos de esquerda. Tem uma diferença fundamental. Né? Porque você que está me ouvindo e vendo agora, acha que o Lula merece ou não uma ovada? Você está enganado. Ou uma tomatada? Você está enganado. O Lula merece ou não? Você não vê o cara da direita no protesto da esquerda criando confusão. Você está enganado. Você não vê o cara da direita no discurso do Lula jogando nele um tomate ou um ovo. Agora você vê o contrário. O cara da esquerda jogando ovo no João. Você está me contando agora, eu nem vi esse episódio. Mas o pessoal da esquerda se dá a esse trabalho. Vai a um evento em que o João Dória seria merecidamente homenageado. Você está equivocado. E o pessoal da esquerda joga ovos no João Dória. Você está enganado. É isso. Você está equivocado. O pessoal da direita não faz a mesma coisa, mas o pessoal da esquerda vai lá e faz isso. Você está equivocado nas manifestações que ocorreram aqui no Brasil recentemente de direita.
Eu vi vários casos, inúmeros casos de agressões daquele grupo do Movimento Brasil não sei das quantas, em Direita Brasil, Diretas Brasil, não sei o quê, movimento de direita, gente de direita que foi para as ruas, e quando passava alguém que não precisava nem se manifestar contra ou a favor desse ou daquele, simplesmente não estava no rumo, não estava a fim de participar do protesto, eu vi inúmeras cenas de agressão. Inúmeras cenas. Eu não vi nenhuma. Eu vi inúmeras. Na internet eu vi inúmeras. Eu vi um caso de um casal. Porque você se informa por blogs de esquerda. Eu vi imagens de um casal. Eu vi imagens de um casal, dois jovens estavam passando no meio do protesto e a moça reclamou de qualquer coisa. Meu Deus do céu, o que fizeram com o casal? Provavelmente ela não estivesse passando por lá, né? À toa. Eles foram até lá para provocar, né? Pois é, esse foram para provocar. Então aí você veste a camiseta do Corinthians e você entra na torcida do Palmeiras com a camiseta do Corinthians. Ela não estava com a camisa do Corinthians. E você espera que tipo de reação? Ela não estava com a camisa do Corinthians. Teve um caso de um camarada que apanhou na rua. Não sou a favor da violência, sou contra a violência e não acho que isso seja justificativo para nada. Agora, você vai na torcida do Palmeiras com a torcida do Corinthians e quer ser recebido com carinho? Por falar em camisa, né? Por falar em camisa, né? Teve um caso de um camarada que eu vi que apanhou na rua porque estava com uma camisa vermelha. E que foi provocar. Os manifestantes. Que foi provocar os manifestantes contra o Lula. O cara de camisa vermelha, passando na rua no meio do movimento, apanhou. Foi lá fazer ironia, tirar sarro de quem estava protestando. Nós estamos falando do mesmo caso. Foi lá com uma camisa vermelha para contestar, para provocar, para criar um caso. Se ele ficasse quieto, se ele ficasse quieto na casa dele, se ele respeitasse o direito do outro lado, manifestar-se e fosse, aí sim, com a camisa vermelha dele, na manifestação dele, pró-Lula, pró-Dilma, pró essa vergonha toda que instalou-se no Brasil, não aconteceria nada com ele. Essa tua visão que levou a Venezuela ao que levou. Não, o que levou a Venezuela, o que levou a Venezuela e o que está levando o Brasil ao que está levando, o que estava levando, felizmente acabou, é a visão populista de esquerda. É o governo populista de esquerda. Não, é o radicalismo. Né? E além de ser governo radicalismo de esquerda populista de esquerda, é o governo populista de esquerda e corrupto que levou o Brasil a esse quadro de 14 milhões de desempregados. O radicalismo existe de direita e de esquerda. Por exemplo, um radicalismo de direita agora. Ou alguém vai me dizer que o Michel Temer é petista. Ou alguém vai me dizer que o Michel Temer é comunista ou chavista ou raio que o parta. Não, Michel Temer foi guindado a presidente da República pelo movimento iniciado pelo seu Lula da Silva, quando o PT abraçou o PMDB. Que é um político, para dizer o mínimo, conservador. Que é um político conservador, para dizer o mínimo. O Michel Temer manda reforma trabalhista para o Congresso, manda reforma da Previdência para o Congresso, sem dialogar com a sociedade, impondo uma reforma. E se a reforma, se houver alguma tentativa lá no Congresso de se impedir a passagem dessa reforma, ele vai lá e compra os deputados para que a reforma passe do jeito que ele quer, sem dialogar com a sociedade. Porque então, isso é extremismo. Propina é algo que não faz parte do dicionário do petista, né? Não faz parte do dicionário do petista, né? Do Lula, né? Do Zé Dirceu. Propina foi uma coisa inventada agora pelo Michel Temer. Mas o que eu estou falando é que seja de direita, seja de esquerda, Caio, o que eu estou querendo fazer ver se você sabe entende. O que é fundamental para mim? Seja de esquerda ou seja de direita, está errado, Sabe o que é fundamental para mim? É saber que em Copacabana, no Rio de Janeiro, alguns moradores inventaram um dispositivo que fica preso às marquises dos prédios onde moram, que dispara de tempos em tempos um chuveiro d'água. Aliás, acho que não tem chuveiro de outra coisa, né? Chuveiro é só chuveiro d'água, né? Pode ser que tenha outra coisa não é um spray, não é, enfim, um chuveiro. De tempos em tempos, debaixo da marquise, cai água. Como se fosse o chuveiro que você tem na sua casa, no seu banheiro. Sabe por quê? Para afugentar de lá, debaixo das marquises, em Copacabana, os mendigos, os moradores de rua. E aí eu fico pensando no seguinte: país pobre, subdesenvolvido e corrupto como o Brasil não poderia jamais ter feito Copa do Mundo nem Olimpíada. Olimpíada, Copa do Mundo são luxos para países ricos e desenvolvidos. E de preferência não corruptos, porque ano que vem vai ter Copa do Mundo na Rússia, que é um país tão corrupto quanto o Brasil. Mas é rico.
diferentemente do Brasil. Aí, o Rio de Janeiro recebe Copa do Mundo e recebe Jogos Olímpicos. Nem precisa dizer que as obras não terminaram ainda, nem precisa dizer que os Jogos Olímpicos e que as Olimpíadas e a Copa do Mundo aconteceram sem que o pacote de obras da dona Dilma Rousseff, do PT, fosse concluído. Nem precisa dizer que só serviram para arrombar os cofres públicos, que o Comitê Olímpico foi muito rico, embora do Brasil, mais rico ainda, que a FIFA nunca ganhou tanto dinheiro com uma Copa do Mundo e que hoje, no Rio de Janeiro, todos os dias tem assalto no ônibus, tem assalto no trem, tem morte de policial, tem policial que não recebe, tem professor que não recebe, tem hospital superlotado, porque o Rio de Janeiro embarcou nessa aventura petista, lulista, de fazer Jogos Olímpicos. Um estado que já devia até as calças, resolveu fazer esse luxo. Jogos Olímpicos. E hoje, os moradores, eu não acho que você deva afugentar mendigo com jato d'água, com chuveiro ali, com a água caindo sobre ele. Eu não acho que seja a melhor solução. Aliás, eu gostaria de viver num país onde não existissem mendigos, pedintes, moradores de rua, gente que mora debaixo de viaduto, gente que mora debaixo de ponte, gente que se protege no frio com uma caixa de papelão. Como nós vimos outro dia uma foto na Folha de São Paulo de moradores de rua de São Paulo que fizeram de uma caixa de papelão a sua própria casa. Essas questões de desigualdade social me incomodam e me incomodam profundamente. Agora, um país que não consegue resolver os seus próprios problemas, o Estado que não resolve os seus próprios problemas, as suas próprias mazelas, a ponto do morador, não acho que está certo o morador fazer isso, mas o morador precisa, no entendimento dele, morador, se proteger de alguma forma, ao ponto do morador ligar um chuveiro para ali de baixo não ficarem moradores de rua. E esse país que há um ano fez Olimpíadas, fez Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Bom, mas eu... Né? Muito bem, fique à vontade. Fique à vontade para falar, para falar o que você... Assumimos a bronca de fazer a Copa do Caio Mundo Bortolã, você me permite e os Jogos falar Olímpicos um pouquinho aqui nessa... e o rombo, bagaça. Né? E o rombo quem paga. Né? E a situação de desigualdade social... Você me permite falar um pouquinho nessa bagaça aqui? Fique à vontade, faça a sua defesa Muito do obrigado. PT. Você pode ficar com a sua visão de mundo à vontade, afinal de contas é a sua visão de mundo, não é mesmo? Fique à vontade, mas eu vou reiterar o pedido. Você pare com esse negócio de dizer que eu sou petista, que eu sou de esquerda, que eu sou chavista, que eu sou castrista, que eu sou trotskista, leninista e tudo que é isso. Até o seu computador vai ser vermelho. Você pare de falar isso. Até o seu computador vai ser vermelho. Pare de falar isso. O estúdio aqui é vermelho. Nós estamos num estúdio vermelho. Você é comunista? Eu fiz pra te agradar. Vai tomar banho. Eu fiz. Você para de falar isso. Que aqui você vai ficar confortável. Porque, infelizmente, tem gente que não entende isso. Tem gente que não é capaz de compreender. Tem gente que não sabe o que é isso. Tem gente que compreende, tem gente que acha que é brincadeira, tem gente que leva isso até numa boa, não tem problema nenhum. E tem gente que não entende isso. Tem gente que, infelizmente, tem a mente manipulada pela deformação de parte da mídia. Parte da mídia está aí para deformar a realidade mesmo. E tem gente que compra isso. Então, eu estou dizendo isso porque esses dias eu tive essa experiência desagradável de uma pessoa se dirigir a mim dessa forma, né? E eu não gostei. E esse clima que eu estou vendo na Venezuela é um clima que eu estou vendo hoje no Brasil, começar hoje no Brasil. Você já ouviu falar no ovo da serpente, né? Certamente. Aliás, quem não leu esse livro, ou quem não assistiu esse filme, é um filme muito interessante. O Ovo, se bem que é um filme preto e branco, é da década de 60, né? Hoje em dia não se faz mais filme cabeça, hoje em dia não se faz mais filme para pensar, naquela época se fazia filme para pensar. Quem quiser assistir, assista esse filme, O Ovo da Serpente. O ovo da serpente foi plantado lá na Venezuela e está sendo plantado aqui no Brasil também. Eu fico muito preocupado. Eu discordo. Fico muito preocupado que de repente a gente chegue a um ponto de radicalização tal, entre essa coisa de ideologia de direita e ideologia de esquerda, a ponto de chegar no que está chegando nos Estados Unidos. Porque a coisa começou assim. O que eu falei aqui começou desse jeito na Venezuela. Um general de esquerda subiu ao poder e deu no que deu. Os exageros não são saudáveis, muito pelo contrário. Agora, pode ter certeza, Ivan, que os opositores desse governo, que vai se arrastando, do Michel Temer, não vão ser mortos pelo próprio governo.
pode ter certeza como acontece na Venezuela. Você pode ter certeza que o opositor aqui no Brasil não será morto pelo próprio governo como é morto na Venezuela. A coisa na Venezuela não começou outro dia. Aliás, como os opositores ao PT também não foram mortos pelo próprio governo, né? Isso deve ser reconhecido também. A coisa na Venezuela não começou outro dia. A coisa na Venezuela começou faz tempo. O ovo da serpente. Alguém botou o ovo da serpente lá atrás e ele foi, sabe? Eu, de fato, não. E chegou onde chegou agora. Eu, de fato, não concordo. Nós temos instituições tudo bem, você fortes, pode não concordar. Nós estamos debatendo aqui. Mas ninguém está aqui querendo obrigar ninguém. Numa concessão pública. O Brasil não é a Venezuela. Ninguém está aqui querendo. O Brasil não é a Venezuela. Ninguém está aqui querendo impor o seu pensamento. Era o sonho do Lula. O Lula queria fazer do Brasil uma Venezuela. O Lula, o PT, queriam e ainda querem fazer do Brasil Cuba. Querem fazer do Brasil Venezuela. Eles não conseguiram e não vão conseguir. O Brasil não é a Venezuela. Você acabou de citar o Hugo Chávez, o petróleo é nosso. O Brasil, e eu vou repetir, essa frase é emblemática. O Brasil não é a Venezuela, não é Cuba. E o PT não vai conseguir, como já não conseguiu a primeira vez, fazer do Brasil Cuba ou Venezuela. Rapaz, eu digo uma coisa para você. Aqui no Brasil, essa frase, o petróleo é nosso, é de Monteiro Lobato. Essa frase é muito antiga, essa frase nós usamos aqui. Essa frase é de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi preso aqui no Brasil porque Monteiro Lobato estava montando uma empresa. Essa historinha vale a pena contar. Monteiro Lobato estava montando uma empresa aqui junto com outros conhecidos, amigos e tal. Ele queria montar uma empresa para explorar o petróleo brasileiro. Monteiro Lobato era um nacionalista, queria explorar o petróleo brasileiro, estava montando uma empresa e não conseguia. O governo não deixava, o governo impunha obstáculos. Ele escreveu uma carta ao presidente da República, o senhor Getúlio Vargas, escreveu uma carta... Ditador. Ditador Getúlio Vargas. É um déspota desses latino-americanos também. Não era uma ditadura clássica, mas era um déspota. E ele escreveu uma carta para o senhor Getúlio Vargas, dizendo: o senhor Getúlio Vargas, o seu ministro aí, que era um general, seu ministro é um aliado dos Estados Unidos, está bancando, ele faz tudo que o governo americano quer, o governo americano não deixa a gente abrir a nossa empresa, queremos abrir uma empresa brasileira para explorar o petróleo. Denunciou o ministro. Você sabe o que aconteceu com o Monteiro Lobato? Foi preso. Monteiro Lobato, meu! Não era um Zé Mané. O Monteiro Lobato foi preso porque denunciou o ministro que não queria deixar que empresas brasileiras explorassem o petróleo. Isso que aconteceu aqui no Brasil com o Monteiro Lobato é o que mais ou menos aconteceu lá na Venezuela com o senhor Hugo Chávez, que falou assim: olha aqui, seus americanos, cai fora daqui porque o petróleo é nosso. A partir daí virou esse furdúncio que está na Venezuela. Agora você comparou Monteiro Lobato a Hugo Chávez, meu querido amigo Ivan, um excelente almoço para você. Eu não comparei. Eu espero Lobato, que você tenha um almoço muito agradável. Eu não comparei Monteiro Lobato a Hugo Chávez. Hugo Chávez é um general venezuelano. E Monteiro Lobato é um escritor brasileiro. Você traçou um paralelo entre Monteiro Lobato e Hugo Chávez. São duas situações. Para mim chega. Não deturpe, não manipule, não deforme. Para mim chega. Não deturpe, não manipule, não deforme. Não faça como o Reinaldo Azevedo. Não, o Reinaldo Azevedo está longe de ser a minha referência. Eu não comparei o Hugo Chávez, evidentemente, que jamais poderia comparar o Hugo Chávez a Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato a Hugo Chávez. As situações. Mas eu de fato discordo. São semelhantes. A mesma coisa. O dia que o cara chegou aqui e falou: olha, os americanos querem ficar com o nosso petróleo e eu quero montar uma empresa para explorar petróleo aqui no Brasil, ele foi preso. O Brasil é um país que tem imprensa livre, liberdade de expressão, instituições fortes, Ministério Público, Judiciário, e é um país que vai dar a volta por cima, escolhendo o melhor no ano que vem os seus políticos ou a partir do ano que vem. Não é? E impedindo, eu acho que nós temos que trabalhar para impedir definitivamente a ameaça de uma volta do seu Lula, do lulismo, do lulopetismo e com a intenção de transformar o Brasil, como é a intenção dele, em Venezuela ou Cuba. O Brasil jamais será como Venezuela ou Cuba. O Brasil será um país cada vez melhor. É nisso que eu tenho que acreditar, é nisso que eu me amparo, mas respeitando-se a democracia. Muito bem. Meu caro democrata, uma boa tarde para você. Meu caro comunista.
Não brinca com isso. Não, tô falando sério, não brinca com o isso. O Ivan não é comunista, minha gente. Não brinca com isso, não. Não brinca com isso, não, que tem gente que não entende. Eu tô pegando no pé dele. Tem gente que não entende isso, Caio. Tô te falando. Ele não é um comunista. É uma brincadeira. É pra deixar ele irritado, senão não tem debate. Não. Senão os ouvintes reclamam aqui. Eu não fico irritado com essas coisas. Já falei pra você. Eu não sou... É pra tirar você do sério, aí tem debate, aí tem bate-boca. Não. Eu tô falando pra você sério. Tô falando pra você sério. Tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende, gente que é bronca, você sabe. Mas as pessoas têm de entender que, independente de quais forem as nossas opiniões ou posições, nós temos todo o direito de tê-las. E não é porque uma pessoa pensa diferente de você que ela não pode ser sua amiga, que ela não pode ter uma convivência saudável com você. Legal que você pense assim, eu penso assim também. As divergências e as diferenças têm que existir. Não fazem as pessoas melhores ou piores. A gente tem que conviver com as diferenças. É assim que se faz. A democracia, democracia de verdade é isso. Você conviver com diferenças, né? Mas eu digo para você, e preste atenção, tem gente que não pensa assim, tem gente que não entende assim. Aviso você, porque tem gente que é perigoso. Bom almoço, um abraço. Ivan. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.